Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Marta Flores, eu sou doutora em jornalismo aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina e hoje a professora Isane me convidou para falar um pouquinho sobre a minha tese, sobre basicamente o que eu venho estudando e que eu acho que tem tudo a ver com a disciplina que vocês estão cursando agora. A minha pesquisa recebeu o título de Jornalismo de Inovação, os estudos de tendência como ferramenta de pesquisa. Foi defendida agora faz em torno de uns 2 ou 3 meses aqui na UFSC e ela teve a orientação da professora Raquel Long e com a orientação do professor Nelson Pinheiro, que é professor na Universidade de Lisboa. Basicamente, eu vou tentar resumir um pouquinho para não ficar muito cansativo a história toda, mas é para ver se de repente alguma parte da minha pesquisa possa funcionar para o que vocês têm interesse. Então, antes de começar a pensar o jornalismo de inovação e, na verdade, a inovação no jornalismo, eu sentia muita falta de entender o que era a inovação para o jornalismo. Né? Porque eu entendo a ideia de jornalismo de inovação como algo específico. É diferente, por exemplo, do jornalismo sobre inovação, que é quando a inovação de outros campos, como na medicina, na engenharia, ou enfim, qualquer outra área, é notificada, é noticiada, aliás, pelo jornalismo, através de ferramentas normais. O jornalismo de inovação, para a minha perspectiva, a perspectiva da pesquisa, tem mais a ver com uma característica intrínseca ao jornalismo. Não é só o produto, não é só o processo, é também modelo de negócio, são modos de fazer. Então a inovação, ela não é apenas o produto pronto e fechado, ela tampouco é apenas a inovação tecnológica, que é a que mais aparece. Então eu tento dar conta de um conceito que funciona para minha pesquisa e, humildemente, se funcionar para pesquisas de outras pessoas, ficaria melhor ainda. Então eu tento dar um processo de didatização do que seria o jornalismo de inovação. Trago algumas categorias, são 3, e essas 3 elas se misturam, né? Que tem mais força no formato, às vezes é o próprio processo todo jornalístico, né? As modificações que tem, às vezes sim, é a tecnologia, e por outro lado também pode ser modelo de negócio. Depois de fundamentar essa ideia do que eu entendia, jornalismo de inovação, eu também sentia muita falta de, quando se tratava de inovação no jornalismo, que o jornalismo vem muito como se fosse atrás de outras inovações que deram certo em outros campos e não conseguia pensar algo para si, né? E buscava muita inovação por meio da receptividade, de como isso funcionava com o público, porque a gente sabe que jornalismo sem público não é jornalismo. Então é muito importante entender esse público para além de cliques ou para além da quantidade de jornal, de revista que eu assino. Então é preciso entender o público um pouco mais, né? Através das suas motivações, o que o faz agir de tal forma que não de uma forma talvez esperada, ou o que vem acontecendo, quais são os anseios dessas pessoas. E aí foi quando eu me deparei com um campo muito novo dentro da academia, que é o campo dos estudos de tendência. E isso é bem interessante de pensar, porque os estudos de tendência são considerados um campo transdisciplinar. Ou seja, ele bebe dos estudos de cultura, bebe da etnografia, da sociologia, da própria comunicação, para poder conseguir entender movimentos socioculturais que influenciam basicamente todas as atividades. E o jornalismo, como sendo algo necessariamente social, está completamente relacionado com esses movimentos dos estudos de tendências, com essas tendências. E aí, a partir daí, eu fundamentei, através dos estudos de tendência, estudei, fiz um inventário mesmo de várias metodologias já existentes e aplicadas em campos diferentes, como o campo do design e da moda, que foi realmente quando eu entrei em contato por já estudar jornalismo de moda no mestrado e na graduação. Então, a gente desenvolveu um modelo que é o chamado Trends for Journalism. Já faço um parênteses para falar a respeito da língua, de por que a gente escolheu usar o inglês. Os estudos de tendência são fortes em Portugal, no Brasil também, está crescendo, mas tem mais uma tradição na Espanha, na Holanda, em Portugal. Então, esses 3 países, nenhum fala a mesma língua, então se elegeu o inglês como sendo um padrão
para que a gente pudesse também ter mais trocas a nível internacional. Então, por isso que a tese acabou escolhendo também usar alguns termos ingleses, os nomes das tendências também. Então, a gente desenvolveu esse modelo, né, com várias técnicas, vocês podem ver aí várias técnicas, desde desk research, tem painel de especialistas para validar as tendências identificadas. E aí, na tese, a gente aplicou esse modelo. Para não começar assim como quem ainda não, né, só olhando de fora para dentro, a gente entrou em contato com as redações da Folha de São Paulo, mais ou menos simbolizando o jornalismo mais tradicional, embora tenha características inovadoras, e o Nexo Jornal também, que é um nativo digital, para representar dois polos e mostrar que as tendências elas podem ser aplicadas em diferentes ambientes. Então a gente identificou com a aplicação, né, com todo esse processo, a gente identificou 4 movimentos. Um é uma força, que é como se fosse uma tendência de fundo, uma tendência maior que empurra todos os outros movimentos de tendência. E 3 tendências de setor, específicas para o jornalismo. A força a gente chamou de Discomfort Innovation, que basicamente engloba o cenário contemporâneo do jornalismo. Outra coisa importante de falar é que as tendências, elas, embora no imaginário comum, se pense que as tendências estão falando de futuro necessariamente, mas o tempo da tendência é o presente. O futuro, ele é um futuro muito próximo, não são estudos de futuro, não é pesquisa de cenário, prospecção, são áreas diferentes, né? Então, só para deixar claro que o tempo da tendência é o presente com uma visão a curto prazo. Muito bem. Então, essa força, que é a Discomfort Innovation, que basicamente a gente poderia traduzir como uma inovação pelo desconforto, é que entende que a inovação no jornalismo ela não vem por algo positivo, uma vontade, algo natural. A palavra inovação, vocês já devem ter sentido essa carga da palavra, que parece que é sempre uma coisa positiva, né? Quantas vezes a gente já viu falar, por exemplo, de redações de jornal que agora estão inovando e tendo as suas redações convergentes. Quando, na verdade, alguns casos, não todos, mas alguns casos a gente sabe que isso é corte de verba, enfim, tá todo mundo trabalhando no mesmo ambiente para poder reduzir custos. E é vendido como uma ideia de inovação como algo bom. Então a gente entende que a inovação, ela acaba surgindo desde a pauta, esse desconforto ele surge desde a pauta que tem ganhado destaque nos noticiários, de temas que há pouco não se falava, há 15 anos ou 20 anos, talvez até menos, não se falava de suicídio no jornalismo, numa base diária, não se falava em feminicídio, aliás, nem existia uma lei, né, que enquadrasse isso. Se fala muito de pedofilia, casos ultrajantes, assim, realmente que causam desconforto enquanto pauta. Por outro lado, também vocês já devem ter ouvido falar que o jornalismo é assim, se não incomoda ninguém, não é jornalismo. Talvez vocês já tenham ouvido isso. E pela primeira vez o incômodo e o desconforto é o do próprio jornalista, porque ele também teve de aprender a falar de outras dores das quais ele não foi classicamente ensinado a pensar. Por exemplo, o jornalismo falar de dinheiro, né? O setor comercial e a redação jornalística sempre foram separadas porque o jornalista falava de notícia, do importante, do seu papel social e não falava de dinheiro. E o jornalista teve de aprender a falar de inovação em modelos de negócio, crowdfunding, vender matérias separadas, vender a importância de uma pauta para que ela em si seja feita. E isso é desconfortável para o jornalista, ter de falar disso. Então são sérios e variados, assim, depois eu vou deixar disponível para vocês um material resumido dessas tendências e aí vocês vão poder talvez compreender globalmente o que elas significam. Então essa força, ela acaba empurrando os outros 3 movimentos que eu identifiquei. A primeira tendência de setor, então, específica para o jornalismo, é chamada transfluency. Ela é um neologismo criado usando a transparência com a fluência orgânica de notícias. A transparência ela acaba sendo o processo, né? Como é feito o jornalismo. O jornalista sempre foi muito confortável na sua posição de quarto poder, sem precisar
demonstrar os processos pelos quais se obtinha notícias ou se tinha informações. A notícia estava ali impressa, mas o público não sabia quais os processos por trás disso. Havia mesmo uma opacidade. Então, a transfluência, essa tendência, ela acaba mostrando que a transparência precisa ser visível, mesmo com esse trocadilho. A gente precisa mostrar como são feitos os nossos levantamentos, deixar tudo isso muito claro, porque com isso eu vou conseguir mostrar para as pessoas como que se faz jornalismo, dando a elas não só uma literacia da própria notícia, entender como se faz, mas com que ela tenha uma fluência, no sentido bem de quando você domina um novo idioma, por exemplo. Uma fluência, você consegue entender por que se faz assim e não se faz de outro jeito. E aí isso seria uma maneira de combater a falta de relevância que o jornalismo tem recebido na vida das pessoas, de entender por que a gente precisa confiar num bom jornalismo, identificar um jornalismo bem feito de um jornalismo frouxo ou mal apurado, e tornar isso algo mais próximo das pessoas, para que elas entendam o jornalismo e sim saibam tomar as decisões e saber em que acreditar e em que não acreditar. Outra tendência que aparece é a centripetal demands, que seriam demandas centrípetas. Centrípetas bem daquela parte de física, de velocidade no movimento circular, que é o que empurra o que está na periferia, uma força que empurra do que está na periferia para dentro, para o centro. E essas demandas periféricas, elas vêm surgindo com foco muito nas ditas minorias, né, questões de gênero, questões de raça, questões de classe social, e surgindo não apenas como pauta, né, não trazendo isso como um problema, mas usar uma diversidade de fontes que não sejam necessariamente, que só surgem em datas específicas. Quem é que não cansou já de ver pautas do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e aí as fontes são uma bombeira, uma motorista de caminhão, enfim. As mulheres surgindo em outros setores como representantes mesmo de igual para igual, essa equidade. Mulheres, negros, representantes de classes sociais diferentes e variadas. O jornalismo ele é muito branco, muito homogêneo, muito pasteurizado, e isso também vem surgindo como uma tendência de dentro das redações. A gente já tem visto algumas editorias de gênero, de raça, surgindo em grandes jornais, isso sendo também como um indicador de que essa demanda não vem só dos públicos que criam talvez os seus coletivos ou as suas mídias alternativas focadas especificamente numa temática, mas que isso surge também de dentro das redações. Ou seja, precisamos de diversidade dentro das redações, né? Existem alguns estudos que mostram que mais de 80% dos colunistas de jornal no Brasil são homens brancos, heterossexuais. Então, existe realmente uma necessidade de diversidade nesse ponto que empurra e que está aparecendo já, e vai ser uma tendência que precisa ser muito bem cuidada e tratada dentro do jornalismo. E também tem a tendência data polarity, quer dizer, polaridade de dados. Muito se fala jornalismo de dados, dados públicos, dados fechados, enfim. E essa tendência, ela entende que o jornalismo precisa entender os dados a partir de dois polos. Um polo que é máximo e um polo mínimo. Esse polo mínimo, que seria o minimalismo de dados, seria o cuidado com os dados do público, os dados privados. Fazer com que os seus usuários, seus leitores, entendam o que se faz com esses dados com os dados privados das pessoas. Né? Por que é vantajoso, então, que se saiba um pouco mais sobre eles? E que seja fácil e amigável para o próprio leitor conseguir tirar e deletar suas informações, se ele, por acaso, não quiser compartilhar essas informações com os veículos jornalísticos. Né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que começa a ser aplicada a partir de agosto de 2020 aqui no Brasil, com certeza vai mobilizar muito esse movimento e vai despertar a atenção do público, que por acaso é um público que, enfim, tem uma vida super corrida e não sabe o que de fato está compartilhando. Então é importante que o jornalismo se atente a isso e saiba fazer um bom uso, sendo, de novo, muito transparente, né, voltando para a própria tendência anterior, sendo muito transparente com o seu público.
E o polo contrário a esse seria explorar ao máximo os dados públicos, os dados abertos, mostrar como que se faz esse processo, né? Tornar uma espécie de gabarito da notícia, mostrando como que foram feitos esses processos de uma maneira simples e clara, mostrar de onde saiu essas planilhas e o que foi feito com elas, tentar explorar esse material todo para que isso, de fato, responda a perguntas de interesse público dentro do jornalismo. Então, a tendência de dados polarizados é justamente isso. Num polo, eu devo explorar ao máximo, mostrar para o meu público essas planilhas, ou a gente usa a planilha como sendo, né, um representante, mas enfim, todas essas documentações que estão aí disponíveis, em portal de transparência, em outros repositórios de informação, e o outro polo, o minimalismo, usar o mínimo desses dados, ou os dados que são usados que sejam claros e fáceis e rastreáveis pelo próprio público, para que ele entenda o que está sendo feito com esse conteúdo. Então, gente, em resumo, eu fiz como um dos produtos, né, um apêndice da tese, tem também esse Trend Report, que é basicamente um relatório com essas tendências, explicando mais ou menos de onde que a gente conseguiu fazer esse encaminhamento dos movimentos e das tendências. Dentro da própria tese, a gente sugere algumas questões que podem ser aplicadas de acordo com cada categoria do jornalismo de inovação, que a gente conceituou lá no início. E eu fico disponível para responder, de repente, perguntas ou por e-mail. Eu vou deixar meu e-mail aqui, o contato também. Agradecer a professora Exani pelo espaço. Espero que não tenha usado muito tempo da aula de vocês. E fico à disposição, né? Vocês também, que sempre que alguém, por acaso, a gente tem alguns colegas aqui da Universidade Federal do Maranhão que estudam aqui no nosso programa. Quando estiverem por aqui, enfim, mandem um recado que a gente vai fazer questão de recebê-los. Muito obrigada e boa aula!